bem-vindos! Já que estamos no ar, a alma também. E durante muitos séculos, católicos e protestantes leram praticamente a mesma Bíblia, mas tiveram interpretações diferentes. E por que que isso aconteceu? Será que o problema está na Bíblia? Será que está em quem lê ou quem ensina? E hoje eu trouxe um padre que é extremamente inteligente. Um padre que mora no coração de quem o conhece. Um padre que transformou a nossa igreja. Eu digo a minha igreja, porque eu sou paroquiana da Igreja da Glória. E foi uma grande felicidade quando ele chegou aqui. Eu acho que já tem 6 anos. E, de fato, ele transformou a nossa igreja e hoje ele traz pessoas de muitos cantos, cantos muito distantes, porque quando ele fala, parece que ele nos conhece, ele toca o coração. Então, eu estou muito feliz mesmo de hoje. O meu coração, a minha alma está tocada porque ele está aqui. Grande Padre Elano, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua ilustre presença. Esse podcast é feito para ensinar, para catequizar, e nada melhor do que o senhor aqui, porque o senhor parece que entende de tudo. É um HD ambulante, é isso mesmo, Padre Elano? Em primeiro lugar, que a paz habite no coração de todos. É uma alegria estar com você também, já que lhe conheço já há 6 anos, sim, desde que cheguei na paróquia. E talvez você não saiba, mas o primeiro programa que eu estive, quando cheguei na paróquia, também foi o seu. Ah, E é é? bom voltar aqui depois de 6 anos para conversar com você. Espero fazer jus a tanta coisa que você falou. Ah, mas é verdade, padre. Poxa vida. E eu queria, que eu sempre entro nas minhas redes sociais e digo, ó, vou entrevistar tal padre, faça sua pergunta. E eu queria abrir colocando aqui, padre, esse áudio de uma amiga minha, que eu achei tão lindo o que ela falou e eu acho que você merece É ouvir. coisa boa. É, Ah, tá bom. Vamos ouvir. será? E vamos ver todos juntos agora, olha isso. Jaque, eu sei que tem muita gente na fila, mas diga pra ele que eu amo ele, eu amo a sabedoria dele, eu amo a explicação dele sobre Jesus, sobre a Bíblia, sobre tudo. Diga pra ele que ele tocou a minha vida, que ele mudou a minha vida no momento que eu tava muito sem saber o que fazer, sem saber, sem religião, sem ir pra igreja. E foi lá na Igreja da Glória que Jesus me tocou. E que eu voltei a ser cristã, a ser católica apostólica romana. Beijo, amiga. Manda pra ele esse áudio. Diz que eu amo demais, que eu admiro a pessoa maravilhosa que ele é. E que eu super senti falta dele no Aleluia, que só pensava nele, que eu orei por ele. Tá? Beijo. E até emocionada. Você viu que ela chorou só de falar. Minha amiga Camille, um grande beijo para você. Thalita, Carla, Paulo, um beijo para vocês. Todo mundo realmente é muito fã do seu. É como eu digo. Camille, Camille, Deus exatamente. lhe abençoe, Camille. É uma alegria. Eu sei o que significa a palavra amor. Eu sei o que significa para alguém dizer que ama. Então, só posso lhe agradecer e dizer que em Deus estamos sim caminhando juntos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo áudio. Eu quis mostrar esse áudio porque eu acho que esse áudio reflete realmente o que muita gente acha do senhor, né? O senhor é diferenciado mesmo. E como é que o senhor consegue saber tanto da vida dos outros só de olhar? Porque, assim, eu não tô brincando e nem exagerando. Existe uma fila lá, onde as pessoas chegam perto do Padre Elano. Muitas vezes ele nunca nem viu a pessoa. Ele não sabe nem quem é. Mas ele relata exatamente o problema que a pessoa está passando e a pessoa começa a chorar. E várias pessoas já me disseram isso. Eu tenho outros amigos também que só fez a mesma coisa. E é um dom, só sempre teve ou foi uma coisa que foi adquirida? Eu considero um dom. Eu não adquiri, eu não pedi. E começou muito por meio do meu ministério, já como padre, quando eu olhava para as pessoas na confissão. Então, eu olhava na confissão e me vinha sempre alguma coisa do tipo: ainda há dois pecados. Então, vinha uma palavra formada. Ou então vinha: ainda há tal coisa. E depois isso começou a também se manifestar quando eu comecei a receber as pessoas, ou conversando, aconselhando alguém. Então, vem ou uma imagem, ou vem uma palavra, ou então vem alguma memória que não é minha. E no começo, eu também sou uma pessoa que estudo, né? E no começo eu achava que isso era uma questão psicológica, por empatia, ou por projeção, eu podia estar me projetando nas pessoas. E eu comecei a entender que não. Não é com todo mundo,
Há Ah, é? pessoas, Não é não todo é. mundo. Há Ah, pessoas que nós conversamos e a conversa é uma conversa normal. Mas há pessoas que de vez em quando acontece essa manifestação que eu considero divina por duas razões. Primeiro, não é minha, eu não invento, nem fico perguntando. E segundo, porque tanto a pessoa depois confirma e também a gente fica numa grande paz, porque há algumas revelações que as pessoas ficam agitadas. E essas não, a gente sente uma paz em dizer e uma paz em quem escuta. ô, padre, o senhor falou da confissão, né? Essa é uma pergunta que vinha depois, mas eu já vou Certo. fazer agora mesmo. Você vai se É, confessar? não agora, né? Nesse momento, né? Deixa eu Agora não acabar. pode. Mas, assim, muitos protestantes, né, principalmente, ficam falando: por que que eu vou me confessar com outro ser humano que é pecador igual a mim, em vez de chegar no meu quarto e pedir para Deus e falar para Deus, né? Por que que é importante a confissão? É uma pergunta muito profunda que você está fazendo, e eu peço aqui a graça de não parecer um professor, não Sim. quero. Uhum. E também peço a graça de não acender nenhuma polêmica. Nós temos muitas polêmicas por conta de religião. Sim. E religião se tornou para muitas pessoas um ambiente de paixões. Eu vou defender isso aqui até a morte, nem que eu esteja errado. Não pode ser assim. Uhum. Sobre a confissão, é um argumento polêmico, mas é muito simples de ser compreendido. Então eu vou abordar aqui três pontas. Primeiro, Bíblia. Jesus Cristo aparece no Evangelho de São João e diz: eu vos envio, e soprou o Espírito Santo. E disse: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. E aqui não tem como a gente interpretar que não seja o apóstolo rezando pela pessoa para que seja perdoada. Segunda coisa, um argumento da tradição, história bíblica. No Antigo Testamento havia uma prática que São João Batista era, inclusive, adepto dela. As pessoas, quando queriam voltar para a sinagoga ou voltar para o judaísmo, elas tinham que fazer uma confissão pública. Então, elas se levantavam em público e tinha que ter um rabino que escutasse essa confissão, só que ela era feita em público. Por isso que São João fazia esse batismo e as pessoas, depois que se confessavam, eram lavadas nas águas do Rio Jordão. E a terceira coisa, que é uma explicação um pouco mais teológica, nós temos categorias de pecado. O mal não se manifesta do mesmo jeito. Nós temos pecados que nos causam certos prejuízos e outros que causam outros prejuízos. E há pecados que são tão graves que eles cortam nossa conexão com Deus. E é preciso que Tipo o quê? alguém, os pecados mortais, Que são? dos 10 mandamentos, Todos os 10 mandamentos são são pecados mortais. mortais? Todos. Todos eles É quebram a nossa mesmo, Padre conexão com Elano? Deus. Então, uma pessoa que não tem tanto conhecimento, se ela seguir os 10 mandamentos, ela já está bem ali com Deus? Muito, É muito. mesmo? Sim. Eu costumo dizer, Jaque, que o mundo espiritual não é complicado como as pessoas acham. Uhum. No mundo espiritual tem leis. Aqui na Terra tem leis. Eu não posso sair pela janela e pular porque eu estou no terceiro andar. Não posso. Eu tenho Sim. que descer pela escada. É uma lei da física. No mundo espiritual também tem leis. E essas leis não são quebradas. No mundo espiritual também, quando você faz coisas boas voltam para você. Quando você comete pecados, existe uma consequência. Nosso mundo não é um mundo inconsequente, é um mundo consequente. Então, há consequências das nossas ações. E esses pecados mortais, eles são, todos eles, consequentes. Eles causam consequências. Se uma pessoa, eu não sou muito de estar na igreja, padre, eu vou à igreja no domingo só e para mim está muito bom. Perfeito. Você tem cumprido os 10 mandamentos? Isso aqui já é o básico e já é muita coisa. Esse podcast é um podcast que eu digo, mais uma vez, que é educativo. Certo. Já que você falou uma coisa tão forte, né? Tão, né, para todos nós entendermos, a gente poderia dar uma passada, então, nos 10 mandamentos e o senhor falar bem direitinho, porque, por exemplo, eu tenho dúvida sobre o segundo, né? O que de fato significa, mas vamos começar do primeiro. Eu até quero aqui que eu sei que hoje em dia as pessoas são muito críticas, isso é bom. É bom você ser crítico, Uhum. mas eu só peço uma coisa, seja um crítico de coração aberto. Sim. Porque o crítico de coração fechado é estúpido. Uhum. Tá dito. Isso vale para tudo, hein? Sim. Tudo na sua vida. Política também, qualquer coisa, entenda.
para tudo. É. Eu aprendi isso com São Padre Pio. São Padre Eu Pio, quero falar sobre ele já já. São Padre Pio é um dos meus padrinhos espirituais, é uma das minhas inspirações de sacerdócio. E estudando São Padre Pio, eu descobri que ele tinha um método quando ele fazia as confissões. Nós temos 10 mandamentos, chamados de decálogo. Deca é 10 em grego. E esses 10 mandamentos, que inclusive o número já significa aprendizado. 10, segundo a gematria sagrada, tem a ver com aprender. Sim. E todo ser humano só cresce quando aprende. Uhum. Então eu tenho 10 degraus. O primeiro e o último mandamentos, eles são parecidos, porque são as portas. Porta de entrada, porta de saída. Amor a Deus e o amor às coisas. O primeiro mandamento, a gente costuma dizer que é aquele que fundamenta todos os outros. Por que eu vou ser fiel a Deus? Porque eu gosto dele. Então, amar a Deus. Como é que eu transgrido esses mandamentos? Primeira coisa, quando eu me afasto de Deus, quando eu tenho ídolos na minha vida, no sentido aqui de deuses, não é? Quando eu adoro falsos deuses. E terceiro, quando eu nego a existência de Deus. Sim. É pecado contra esses mandamentos. Segundo mandamento, quando eu reclamo, blasfemo, ou quando eu murmuro. Quer dizer que o segundo mandamento Sim. quer dizer isso? Não tomar o seu santo nome em vão. Blasfemar contra Deus, reclamar ou murmurar. Blasfemar, falar dele. Blasfemar é você dizer coisas desrespeitosas. Uhum. É você proferir ofensas diretamente a Deus. Amaldiçoar as coisas de Deus. Sim, entendi. Mas se a pessoa fala assim, Deus me livre, que isso? Não. Isso é uma coisa que todo mundo fala, né? Não tem nada a ver com isso. Não é um pecado, não. Certo. Até porque muitas vezes as pessoas falam isso como se fosse um vocábulo sem sentido. Exato. Agora, quando a pessoa sabe o que está dizendo e ela jura em nome de Deus, aí sim, ela comete um pecado. Pode jurar? Não precisa jurar. Se uma pessoa tem que jurar, é porque a sua palavra é desacreditada. Então, o problema não é jurar, é ela já ter mentido muito. Então, quem jura mente? Quase sempre, se uma pessoa precisa reforçar a sua palavra, é porque ela já deve ter tido um precedente de mentira. Entendi. Terceiro mandamento. Terceiro mandamento, existe no nosso dia a dia também um código, uma cadeia de atividades. E nós temos 7 dias na semana. E semana não tem a ver com o tempo, tem a ver com o ciclo. Sim. O ciclo termina no 7º dia. Então eu tenho 6 dias para trabalhar e um dia eu tenho que guardar para mim e para Deus. Então não é só um dia de descanso, é um dia para Deus. Os judeus, eles explicam da seguinte maneira: como é que a terra faz para a semente brotar? Deixa a semente descansar. O agricultor só pode colher se deixar a semente descansar. Então, um dia tem que ser para deixar a semente descansar. É o terceiro mandamento. Como é que eu peco contra esse mandamento? Quando eu não tenho mais nenhum tipo de ritmo de semana. Meu tempo é totalmente desgovernado. E eu não tenho mais um dia para Deus e para mim. Guardar domingos e festas. Isso. Mas isso quer dizer que não pode faltar o domingo mesmo? Não pode faltar as celebrações de domingo. Sim. Não pode faltar as solenidades da igreja, que são dias de preceito, são festas de guarda. Que são importantes para nós, E né? são 6, né? Corpus Christi, Imaculada Conceição, Natal, Ano Novo. Ok. Quarto, honrar pai e mãe. Já está dizendo, né? Aí aqui nós temos já uma outra mudança. Os 3 primeiros mandamentos são para Deus. Uhum. Amar a Deus, o dia do Senhor e o nome dele. Sim. O quarto já é para quem está abaixo de Deus e acima de nós. Pai e mãe. Se você não foi capaz de honrar e amar quem amou e honrou você, tem alguma coisa errada. Por isso que o quarto mandamento é respeitar o pai e a mãe, obedecer o pai e a mãe e cuidar do pai e da mãe na velhice ou na doença. E quando eles são cruéis, psicopatas, doentes... Quando você tem um pai ou uma mãe que tem um adoecimento psicológico, e acontece, isso não é uma coisa extraordinária, você ainda pode amá-los, honrá-los e cuidar deles. Mesmo assim. O que fica impossibilitado é o relacionamento. Entendi. Para amar alguém, não precisa ter uma relação íntima com essa pessoa. Amar significa querer o bem. Pronto. Quinto, não matar.
Depois do direito do pai e da mãe, direito à vida. A vida não é nossa. Nós só estamos administrando. Por que que eu não posso tirar minha vida, nem a de ninguém? Porque minha vida não é minha e nem a vida dos outros é minha. Quando eu mato, eu tiro o direito de Deus. E o sangue fica na mão de quem mata. E segundo o Antigo Testamento, é o pecado que Deus pune ainda na terra. É mesmo? Sangue derramado. Existe algum momento que é perdoável se você matar? Você é perdoado, mas você ainda precisa acertar contas. Mesmo quando tem uma pessoa querendo te matar e você mata em legítima Ah, defesa? certo, certo. Aí agora tem outro ponto. Quando você está sendo ameaçado ou as pessoas que você ama são ameaçadas, tirar a vida de maneira não intencional não é pecado. Aqui vocês têm Santo Tomás de Aquino que fala sobre isso, o direito à legítima defesa. E o juiz que dá a sentença de morte? A igreja não reconhece pena de morte. Não reconhece de Não. jeito nenhum. Então, Em essa pessoa tem um hipótese pecado na alguma. mão. Quem manda executar tem o sangue da pessoa executada na mão. Eita, que polêmico. E o sexto, não pecar contra a castidade. Depois da família, depois da vida, qual é a terceira coisa mais sagrada que nós temos? O nosso corpo. Muitas pessoas, e inclusive tem gente aí que fala bastante, acha que a igreja fala sobre isso por uma questão de moral. Ah, a igreja é moralista? Não. O que que a igreja está ensinando? Seu corpo não é um objeto. Seu corpo está associado a você. Qualquer agressão ao seu corpo vai lhe causar sofrimento. E o nosso corpo é tão perfeito, tão sagrado, que ele tem uma coisa chamada genital, tem uma coisa chamada sexualidade e tem uma coisa chamada afetividade. Essas três compõem a nossa linhagem arquetípica, aquilo que a gente é diante do mundo. Então, o ser homem, ser mulher não é uma construção, é uma questão de alma. O corpo é sagrado, porque a sua dimensão genital é sagrada. Muita gente acha que é igual trocar de roupa e não é. Segundo, sua sexualidade é sagrada, porque ela tem a ver com a maneira com a qual você lida com as outras pessoas. E a sua afetividade também é sagrada, porque tem a ver com a maneira com a qual você lida com você mesmo. Eita, até a afetividade tem a ver. Tem. Caramba, Tem, como é sim. profundo, né, Pablo? Muito. Por isso que a igreja diz, tenha cuidado, porque a sua dimensão corporal, ela pode estar unida a pessoas. E quando você se une a alguém carnalmente, você carrega essa pessoa. Carrega as maldições e as bênçãos dessa pessoa. Então, quem tem uma conexão sexual com alguém que está espiritualmente contaminado, também se contamina. Não furtar. Agora vem para outro campo, que é a questão da propriedade. A terra, as propriedades são nossas não só porque nós trabalhamos. Nós católicos temos uma total clareza de que essa ideia, que é a ideia do marxismo da mais-valia, não é uma ideia profunda o bastante. Então, para nós, por que que a propriedade é respeitada? Porque ela tem a ver com aquilo que eu faço no mundo. O trabalho, para nós, ele é uma fonte de bênção. Aqui agora é o seu trabalho. E que bom que você conseguiu trabalhar com uma coisa que você gosta e tem talento. Então, isso é uma bênção e se multiplica. Como eu tenho o trabalho como bênção, eu tenho que respeitar aquilo que o outro produziu com o trabalho dele. Então, tomar aquilo que é do outro, tirar aquilo que é do outro, já na lei do talião, era punido de 3 maneiras. Se você causou dor a outra pessoa, ela tem direito a causar dor a você. É mesmo? Na lei do Antigo Sim. Testamento. Segundo, se você tirou alguma coisa do outro, você tem que devolver 2 ou 4 vezes. E se você prejudicou alguém e deixou a pessoa sem trabalhar, você tem que mantê-la até ela voltar a trabalhar. Isso aqui é a lei do talião. É olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente, que é muito mal compreendido. Sim. O que é olho por olho, dente por dente? Se eu agrido alguém, eu também saio ferido. Isso é maravilhoso, eu acho isso uma explicação ótima. Porque a gente acha que vai fazer o mal e não vai acontecer nada. Mas não, o que é olho por olho? Eu feri o seu olho, mas o meu também saiu ferido. Concordo plenamente. A gente sente na alma isso, né? Quem é normal. Que é normal, né? Quem é psicopata não sente, não. Sente, sim. Quem não é...
Vamos lá, oitavo, não levantar falso testemunho. O amor à verdade. Jesus diz que existe um pecado que não vai ser perdoado, que é o pecado de você detestar a verdade. Você sabe que uma coisa é verdade, mas você não vai abraçá-la por uma questão de opinião. Então, esse é o pecado contra o Espírito Santo, que no caso de Jesus foi atribuir ao demônio um milagre que ele fez. Isso é detestar a verdade. Há pessoas que caminham pela mentira. E quem caminha na mentira está incapaz de viver duas coisas da aliança: a fidelidade e o amor. Onde há mentira não há amor, onde há mentira não há fidelidade. Mas como é que a pessoa sabe que ela realmente está caminhando na verdade? Ou então numa verdade que é cômoda para ela? Como é que ela sabe isso? A verdade, em primeiro lugar, ela te faz crescer. Uma pessoa que está na trilha da verdade, ela nunca está evoluindo, ela nunca está regredindo. Ela pode estar sofrendo, mas mesmo sofrendo, ela está crescendo. E segunda coisa, a verdade traz paz à consciência. Quando uma pessoa está na verdade, ela pode não ter nada, materialmente. Deus queria que não seja assim. Mas ela está em paz, porque ela sabe que está vivendo na verdade. Então isso aí é o sinal. É o sinal. Existe uma bússola no coração do homem que aponta para a verdade. Nossa. Vamos lá, nono, não desejar a mulher do próximo. Agora vem para a polêmica, né? O homem do próximo pode desejar. Sim, Brincadeira. não pode não. Nenhum dos dois. É preciso respeitar a aliança do casamento. Uhum. A aliança do casamento, ela é espiritual. Sim. E quando uma pessoa toca uma aliança espiritual, ela está angariando para si uma maldição. É mesmo, Padelão. Sim. Mas assim, até quando tá namorando também, né? Ou vale, isso só é válido para o casamento? A partir do noivado, já é considerado aliança. A partir do noivado. Isso. Se entrou, de fato, uma aliança, é isso? Isso. Quando você se compromete. Se o namoro já é um namoro comprometido, ali já há a traição. E alguns pensam assim, não, mas eu não sou comprometido. A outra pessoa que é e ela que quis, né? Então eu sou livre. A pessoa que atrapalha um casamento, ela atrai para si maldição. Nossa. E décimo, não cobiçar as coisas alheias. É a sua relação com os objetos. Os objetos, eles são bênçãos, mas eles não podem tirar o lugar de Deus. Então, quando você tem uma relação adoecida com as coisas, também é pecado. Pessoas que brigam por comida, pessoas que brigam por objetos, pessoas que em casa, no relacionamento familiar, qualquer coisa é razão de briga, porque tirou uma coisa do lugar. Eu sei que é chato, eu também sou perfeccionista, mas a gente tem que entender que o objeto está abaixo das pessoas. Sim. E tem muita gente que é muito apegada às coisas, né? E não é só o apego no sentido de zelo, mas é o apego de ter dependência. Uhum. Há pessoas que só se sentem felizes quando têm objetos. Aí já é, de fato, uma relação de apego. E há outras que têm essa relação da avareza, que é de não dividir nada com ninguém. E quando a pessoa comete esses pecados que a gente acabou de falar agora, ela confessando, como é que faz para realmente ser perdoado? Só basta confessar e seguir realmente, tentar seguir todo dia esses mandamentos? A confissão, já que ela já é um processo de cura. Porque uma pessoa só se conserta quando ela reconhece o que fez. Sim. Se uma pessoa não reconhece que errou, não adianta insistir. Então, quando uma pessoa se confessa, psicologicamente, o que ela está dizendo? Eu reconheço. Eu fiz uma coisa errada. Não foi culpa sua, não foi culpa do mundo, não foi culpa da minha mãe, do meu pai, não foi fraude, não foi nada. Fui eu. Então, aqui já começa o aprendizado. Segunda coisa é entender onde eu errei. Aí você vai identificar. Eu errei, tem alguma coisa errada em mim. O que é? Os 10 mandamentos são um mapa. Aí você vai identificar. E depois, na confissão, você recebe uma coisa chamada absolvição. No direito civil, a justiça serve para duas coisas, para punir e para reparar. Por isso que você tem a sentença e você tem, junto com a sentença, a reparação. Você tem que pagar tantas coisas. Na igreja é a mesma coisa, porque a igreja também herda isso
do direito. Na igreja, a sentença de quem se confessa validamente é sempre a absolvição. Você sai sem culpa. Você não carrega mais culpa. E depois vem a penitência, que é o que você vai fazer para reparar. Há alguns pecados que nós, sacerdotes, indicamos uma reparação. Por exemplo, no 7º mandamento. Se alguém pegou alguma coisa do outro, se puder, devolva. Entendi. Se não puder, porque vai se identificar, vai gerar crime, faça ao menos uma obra de caridade para você, de algum modo, reparar o que você fez. E no caso que você falou das maldições, né? Tipo, de se matar, se realmente tiver uma relação sexual que você falou, né? Que você leva aquilo. E nesse caso, não vai ser a absolvição que vai apagar, então, né? A absolvição, ela corta as maldições também. 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 É mesmo. Então, a confissão é de É extrema poderosa. importância para A nós. confissão é poderosa, sim. Nossa. Padre, existe algum pecado que Deus não perdoa de jeito nenhum? Quando uma pessoa abandona e não quer voltar, porque nesse caso a pessoa se fechou, então o perdão é dado, mas a pessoa não procura. Não é que Deus não perdoe nesse caso, mas a pessoa se fechou ao perdão. Isso é chamado de mal radical, ou na filosofia é chamado de ignorância invencível. Aquela pessoa que não, ela mesma não aceita o perdão, é isso? Ela sabe e não quer ir atrás. Sabe que errou e diz, eu vou continuar no erro. E a pessoa que se mata? É verdade que essa daí não tem salvação? O pecado do suicídio é muito delicado, porque o suicídio, a gente hoje já sabe que o suicídio tem algumas nuances. Alguns casos de pessoas que cometem esse pecado são provocados por algumas coisas. Quais são os casos que a gente mais identifica? Pessoas que estão em extrema tristeza, extrema angústia, e é uma dor, né? Porque o corpo não sabe distinguir o que é dor psicológica e o que é dor física. Então, dor na alma, o corpo sente como se fosse uma dor física. E há pessoas que a dor é tão grande, o vazio é tão grande, que elas acham que vão, com a morte, desligar tudo, o que não é verdade, porque a dor é na alma. E a alma continua depois da morte. Segunda coisa, há muitas pessoas que fazem isso por questões emocionais, afetivas. Se apaixonaram tanto, amam tanto, que não conseguem mais viver sem uma pessoa. E quando o relacionamento entra em crise, elas veem essa saída. E terceiro, também há pessoas que fazem isso por dívidas. Se sentem tão amarradas a dívidas, são tão pressionadas que acham que é uma saída. E ainda há uma quarta situação que eu estudei recentemente. Há pessoas que pensam, eu não quero mais viver. Eu já vivi o que eu queria viver. Eu estou bem, eu estou em paz, eu não vou deixar filhos. É o suicídio consciente, que alguns chamam, né? Eu vou encerrar minha vida, eu não quero dar trabalho, eu não quero ficar velho, eu quero parar minha vida aqui. Esse é o mais difícil de lidar. Porque nesse caso a pessoa está racionalmente criando um roteiro. Entendi. Foi tudo premeditado. Pensado, premeditado, não tem peso, não tem dor, está bem, não tem dívida, não tem nenhuma questão passional. Ela só disse, eu não quero mais essa vida. A gente encontra isso na questão lá do Sócrates, que escolheu como morte, não é? Beber o veneno para não ser punido pelos seus concidadãos. Exatamente. Existe o inferno mesmo, padre? Existe sim um inferno. Nós não sabemos totalmente como ele é, mas existe sim um inferno e há duas maneiras da gente compreender o inferno fazendo um paralelo. Primeira coisa, tem o inferno como a ausência de sentido. Há pessoas que têm uma apatia profunda. O inferno seria identificável a essa questão da apatia. Imaginem uma situação de apatia eternamente. Caramba. E também o inferno por meio do sofrimento da alma. Uma alma que está viva, que tem todos os dispositivos para ser feliz, mas não é. Está tudo tão desordenado que ela sofre com tudo. Esse caso também é um paralelo psicológico do inferno. Quem vai para o inferno é quem cometeu esse monte de pecado e não se arrependeu? Aí é uma pergunta que também exige uma reflexão teológica. Quem é que diz quem está no inferno? Somente Deus.
Tem algum ensinamento de Deus que até hoje, para o senhor, é incompreensível ou que demorou muito para o senhor entender ou compreender? Tem sim, tem várias coisas, né? Sobre inferno, purgatório, para mim está muito tranquilo. Não é uma questão geográfica, não é uma questão de um lugar, tem um fogo, não. Para mim é uma questão da alma mesmo. Mas tem um ensino sim que para mim é muito delicado, que é o seguinte: é o limite da teologia. Até onde vai a teologia que a gente pode fazer? Ela vai até esse limite aqui. A gente deve lutar pela salvação do mundo ou não? Porque é fato que o mundo vai ser salvo por Cristo. Vai ter um final dos tempos. Então, Jesus já falou que o mundo está enraizado no mal, está sepultado no mal, e que esse mundo é oposto às coisas de Deus. Então, eu devo lutar pelo mundo ou não? Esse é o limite. Tem uma pergunta aqui do meu pai que eu vou até ler. Ele falou o seguinte: pergunta para o Padre Alano se o purgatório é um local de purificação para as almas que morreram com pecados veniais e imperfeições, por que devemos rezar por eles? Certo, a gente reza pelas almas do purgatório porque existe uma ligação entre nós. Como assim? O que é que forma a vida humana? São vínculos. Né? A gente está aqui hoje porque tem um vínculo. Né? Você me conhece, eu lhe Sim. conheço de alguma maneira. Quem está em casa deve ter uma ideia. Existe um vínculo se formando aqui. Quando a gente morre, vínculo de sangue e vínculo de amor não nos alcançam mais. É mesmo? Não, porque eles são daqui, Mas são a para gente cá. vai se reconhecer, será? Vamos nos Mas reconhecer. todo mundo é irmão. A memória vai continuar conosco. Ninguém vai perder memória quando morre. É mesmo? Não, vamos lembrar de tudo. E ainda vai ser mais, nós vamos lembrar a nossa história inteira. Ai, meu Deus. Aquela Inteira. história do videozinho passando da Tudo, vida. Só que não é vídeo e vai ser isso na nossa mente, tudo de uma vez só. Caramba, pai. Não sei se você já conheceu gente assim, gente que lembra de tudo e vive tudo. É, Pois é. o senhor é meio Então, assim, né? Eu só tenho um HD muito pesado, muito tenho forte, e viu? olha, tem coisa que eu já Porque esqueci. eu vou te dizer um negócio, a pessoa que vê, chega lá no domingo, qualquer dia que vê uma missa do senhor, é incrível, assim, é só uma pessoa que tem um HD muito bom. Mas Tipo, meu pai também é desse jeito, né? ele Meu pai ele ele é lembra assim de também. tudo. Agora o senhor é de extrema inteligência. Eu, quando eu falo isso, não é puxando o saco, nem estou exagerando, é verdade. E quando eu vejo, assim, o quanto que você entende e não se limita somente às faculdades que vocês são obrigados a fazer, a gente vê um conhecimento que vai muito mais além, que só busca realmente entender, né? Que eu acredito que seja buscando entender o ser humano, né? Cada vez mais. Eu te pergunto, quando o senhor estudou filosofia, o senhor fala muito dos filósofos, né? Muito bacana, eu adoro filosofia também. Em nenhum momento a filosofia te fez duvidar da existência de Deus? Não, duvidar não. Mas a filosofia fez comigo o que ela tem que fazer com todos os que a estudam. Ela dá desencanto. Uhum, Filosofia serve para te dar desencanto. E esse processo é muito bom. É a quebra do ego e da persona. sim, Então, como é que Deus vai quebrar a gente? A gente acha que sabe um monte de coisa. A gente começa a estudar filosofia e percebe que tudo que a gente acreditava já pensaram e já derrubaram é antes de nós. verdade, E verdade. isso nos dá um desencanto, nos dá um desalento, nos dá uma apatia na alma, que é para você poder amar a sabedoria. Então, para amar a sabedoria, você tem que quebrar toda a falsa sabedoria. Então, eu não cheguei a duvidar de Deus, mas eu cheguei a questionar a imagem de Deus que eu tinha. Como assim? É um Deus Pai, um Deus que me conhece, isso eu questionei. Uhum, Porque o Deus da filosofia é mais ligado à razão. exato. É um Deus lógico, é um Uhum. Deus que ordena. Então, até eu refazer esse caminho foi depois na teologia. Pois é, padre, você falou aí, eu também, eu tenho, assim, agora é bem pessoal mesmo, né? Quando a gente pensa no Deus do Antigo Testamento, eu não consigo conectar ele com esse do Evangelho, com a chegada de Jesus, que Jesus é amor, Jesus é a verdade, um Deus muito cruel, um Deus que mandou matar crianças. Eu não consigo entender isso. O senhor poderia me explicar? O ser humano e a imagem de Deus são duas coisas espelhadas.
Pessoas evoluídas têm uma ideia de Deus evoluída. Pessoas não evoluídas vão ter uma ideia de Deus não evoluída. O Antigo Testamento é Deus mostrando para eles que Deus não é como eles pensavam. Abraão achava que precisava sacrificar o filho. Por quê? Porque todas as nações faziam isso. Então Deus deixou que ele fosse, mas Deus já sabia que não ia precisar matar Isaac. Outra coisa, também que é muito bonita do Antigo Testamento, todo mundo imaginava um Deus que ficava no canto dele e que as pessoas tinham que ir até lá para fazer culto a ele. E aí Deus vai dizer, não, eu vi, ouvi e desci. Então, que Deus é esse que desce de onde está para nos ajudar? Então, existe uma incompreensão do Antigo Testamento e existe também uma necessidade, por isso que tem um Novo Testamento, de fazer uma leitura do Antigo Testamento a partir de Jesus, que é o que eu faço. A leitura cristológica do Antigo Testamento. E as 7 pragas ali? As pragas do Egito, elas representam os deuses do Egito. O Egito era, né? Ainda é porque tem muita gente que ainda o segue. O Egito é uma região politeísta. Então tinha o deus do Nilo. Como foi que Deus venceu o Não deus foi o do nosso Nilo? Deus, é isso? Não, tinha os 10 deuses do Sim. Egito, os principais. Deus foi lá só com Moisés e um pedaço de pau, só com um cajado. E Deus foi vencendo esses 10 deuses. Por isso que são as pragas. As pragas é Deus vencendo os deuses do Egito. O deus Ra, deus do sol, como é que ele foi vencido? O sol escureceu. O deus do Nilo, como é que foi vencido? O Nilo virou sangue, foi ferido. A deusa que tinha cabeça de sapo caiu também. Então, cada deus tinha a sua simbologia e Deus venceu. Qual foi o último deus? O faraó, que dizia que era Deus. Aí Deus falou assim, você é Deus? Então proteja seu filho. E ele não protegeu, porque não Nossa, era como Deus. ele é simplista, são 10, né? Desculpa, padre. Nada, tá tudo E bem. ele é tão educado que nem me corrigiu, né? Que coisa, rapaz. Mas, padre, é tão impressionante, assim, como o senhor consegue explicar de uma forma tão simples. Uma coisa que, para mim, sempre foi algo que eu não entendia e eu sou muito. E é bom, assim, a gente poder descobrir, tem uma verdade ali. Sim, Qual é essa verdade? É Deus derrotando todos os deuses que prendiam o povo dele. E por que que Deus foi atrás desse povo? Porque esse povo clamou quando estava debaixo do chicote do faraó. Eles disseram, eu soube que há um Deus do nosso povo, mas eu não sei quem ele é. Aí Deus disse, pois sou eu, estou aqui. caramba. Padre, eu abri falando, né, da Bíblia, das interpretações. Por que o senhor acha que acontece isso? Por que que o senhor, de fato, acredita que o protestantismo veio com tanta força? Jaque, o problema é muito grande que você está querendo abordar aqui e eu acho muito louvável a sua intenção. Porém, saiba que é uma luta que já se desenrola há pelo menos 10 mil anos. Existe uma maldade no coração do homem. Sim. Existe. Uhum. Então, para onde você for, para qualquer instituição que você for, você vai ter que lidar com a maldade dentro do coração do homem. Em todas, né? Em todas. Porque ali são seres humanos. Né? Onde tiver um ser humano, Deus entendeu isso e Deus respeitou. Deus disse, a escolha é sua, Adão. A escolha é sua, Eva. Então Deus respeitou que esse homem pode escolher o mal, essa mulher pode escolher o mal. E a gente, às vezes, tem uma visão muito romantizada da vida humana, que é a visão de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau é que vai dar o fundamento para a história do Mowgli e o Menino Lobo. Uhum. O que é a história de Mowgli? Mowgli era perfeito, criado pela natureza. Na hora que ele veio para a sociedade, pioraram ele. A ideia do bom selvagem. Sim. E a gente sabe que não é assim. Mesmo que eu seja criado com tudo bom, mesmo que eu seja amado do começo ao fim da minha vida, eu tenho que lutar com o mal dentro de mim. Tem uma tendência ao mal dentro de mim. E a sua pergunta é, por que que há tanto conflito por causa da Bíblia, que era para ser uma coisa para unir? Porque o ser humano, muitas vezes, tem esse mal dentro dele.
Então existe sim e vai existir até o fim dos tempos essa luta. É uma luta que cada um tem que travar. Então, vamos lá, vamos falar da nossa igreja. Por que que a nossa igreja é realmente a igreja de Deus, a Igreja Católica Apostólica Romana? Aqui eu estudei isso quando eu fui estudar teologia de uma tese chamada Ticonianismo. Que tese é essa? Ticônio era um teólogo que dizia o seguinte: nós temos 3 igrejas. Nós temos a igreja chamada de igreja primitiva, que foi até o século III, até Constantino. Tem a igreja chamada Igreja Constantiniana, que foi de Constantino até Trento, 1500. E tem a igreja dos nossos tempos. Só que essa tese não se mantém. E por que que não se mantém? Porque a igreja ela é a mesma. É claro que ela evolui ao longo do tempo. Então, respondendo sua pergunta, qual é a igreja que está ali desde o começo, quando o próprio Jesus ainda estava sobre a terra? É a igreja cristã, que eu chamo de igreja católica. A igreja católica está De ali. Pedro. A igreja de Pedro. Padre, prove isso para nós. Isso aqui é polêmico, né? E aí espero que você escute com tranquilidade. Coração aberto. Estamos aqui num debate, né? Exatamente. Estamos numa conversa de adultos. Por que que eu penso nisso? Por que que eu provo isso? Nós temos primeiro a formação dos evangelhos. Primeiro escrito do Novo Testamento, ano 35 depois de Cristo. 35. Então Jesus morreu, 35 anos já tinha Paulo escrevendo Tessalônica. A Tessalônica. 3 décadas só. E tem as cópias desses manuscritos. O último que entrou do ano 100. Aí eu pergunto, quem foi que juntou esses escritos? Para quem eles escreveram? Para a igreja que já existia. Então nós temos 3 coisas que fundam a igreja. Nós temos a pregação de Jesus, nós temos a fé de Pedro e nós temos as escrituras. Então essas 3 coisas elas são interligadas. Jesus disse primeiro, Pedro, tu és pedra. Depois ele disse, agora vai e confirme seus irmãos. E depois ele disse, agora vocês vão escrever tudo que vocês viram, testemunhem, vão e testemunhem. Então são as 3 etapas. E a única igreja que está desde esse período é a Igreja Católica. Mas quem diz que aquela interpretação realmente é a certa? A Porque gente é naquela época, tem todo um estudo, né? Eu só sempre falo sobre isso, né? Da tradução, do que significava. Quem realmente diz que aquilo ali, de fato, é o que eles queriam dizer naquela época? tem uma ciência, que inclusive é uma ciência muito boa da gente estudar, chamada hermenêutica. Uhum. Essa ciência é baseada em quê? Os textos, eles são um fragmento da verdade. E como o texto é uma letra fria, é uma letra que está aqui presa, né? Tanto o texto aqui como o texto digital, ele tem que ser interpretado. Se eu coloco a palavra sim, mas eu quero dizer esse sim com raiva, mesmo que eu ponha um ponto de exclamação, é quem vai ler que vai interpretar dessa maneira. Isso é hermenêutica. Então, na hermenêutica, a gente descobre já que junto com a igreja que escrevia esses textos, né, São Paulo, São João, São Marcos e outros, você também tem uma tradição. Você tem tudo aquilo que acompanhou. Então, são várias ciências que nos dão esse amparo. A arqueologia bíblica, história, a sociologia, tudo isso você estuda para dar esse amparo, que a interpretação é essa. Uma coisa que a gente condena muito na nossa igreja é a ponta dos santos, né? Por que que existem os santos? Os santos, eles são os nossos irmãos, e eu vou lhe explicar de um modo também bem simples, que eu acho que é muito bom. Eu até sempre digo isso. Quando uma pessoa sabe, ela explica com facilidade. Quando uma pessoa não sabe, ela explica com dificuldade. Então, de modo bem simples. Quando se morre qualquer pregador da igreja, no comecinho ali, quando morria São Pedro, quando morria São Paulo, eles não morreram em condições muito favoráveis. Eles morreram assassinados, quase todos. Qual era o costume judaico? Enterrar a pessoa onde ela morre. Então eles enterravam as pessoas, os santos, né, onde eles morriam. E o outro costume é preciso honrar os corpos daqueles santos. É preciso ir lá e venerar, cuidar do túmulo. Então a igreja se reunia ao redor
desses túmulos. Por isso que a igreja, desde o começo, venerava os santos mártires. Então, é desde o início mesmo. Desde o início. Um exemplo, Santo Estevão, que foi o primeiro a morrer na época de São Paulo ainda. Ele foi morto a pedradas fora de Jerusalém. Diz o texto que depois foram lá e recolheram o corpo. São João também. Então já existe esse respeito aos restos mortais deles. E a outra explicação é, eles são nossos irmãos. Quando um irmão nosso que a gente ama morre, a gente esquece? Não. A gente recorda. E a nossa recordação é também um modo de estar ligado a ele, aqueles que morreram. E por que pedir a ele em vez de pedir diretamente a Deus? Porque eles, como são nossos irmãos, eles não estão dentro da sepultura. Eles estão vivos em Deus. E é fácil também explicar isso por meio da Bíblia. Tem uma história chamada de O Rico e Lázaro. Os dois morreram, moravam na mesma localidade. Os dois morreram. Um foi lembrado por Deus e foi levado para o seio de Abraão, segundo o livro de Enoque. E o outro foi para o Sheol. Diz o texto que o rico, depois de morto, pediu: Pai Abraão, me dê ao menos uma gota d'água. Peça para Lázaro vir aqui. E Abraão disse: não pode mais. O tempo de você escolher é quando estava vivo. Então agora ele recebe graças e você perdeu tudo. Então existe essa espécie de comunicação, não é? Existe essa linha de transmissão que a gente pode pedir para que eles nos ajudem. E para explicar de um modo bem rápido também, simples, quando a gente está no meio de um problema, a gente não pede oração para as pessoas. Quem morreu, que é santo, a gente também pede oração. Então, peça a Deus por mim. Padre, o senhor falou hoje aqui do Padre Pio, eu nem sabia que eu desconfiava. Eu já disse isso para minha mãe, não sei se a minha mãe já te disse isso. Eu olho para o senhor, eu lembro dele. Não sei por quê, não sei se é por causa daquelas filas, e Deve ser. ele também tinha isso, né? Eu sou encantada por Padre Pio. E se você está assistindo a gente com o coração aberto e você não é católico, você está aqui para entender um pouco mais da Bíblia, das coisas de Deus, para você ter uma noção, o Padre Pio é um santo que Deus enviou do século XX. O padre aqui estava falando de santos da época medieval, né? E que quando a gente lê, a gente acha muito distante. Mas Deus mandou o Padre Pio, que tem centenas de milagres, né? Centenas, assim, é muito lindo. Só para você ter uma noção, Padre Pio já curou uma criança que não tinha pupila. Ela começou a enxergar mesmo sem pupila, né? Sim. Tem uma história linda também, incrível, e tudo isso que eu tô falando aqui é atestado por médicos, sabe? É realmente comprovado. Uma senhora, sabe da criancinha? Da mala? Uma senhorinha estava com uma criança desenganada, uma criancinha de colo desenganada. E aí levou pro médico, dizer ele vai morrer, e ela, não, eu tenho que levar o Padre Pio vai curar. Pegou um trem. No meio do trem a criança morreu. A criança morreu e aí ela ficou naquela, colocou dentro de uma mala de plástico. Fechou. Mesmo que a criança não tivesse morrido, ela teria morrido porque estava sufocada. Sim. Quando ela chegou lá, na cidade de Padre Pio, que entrou na igreja, Padre Pio estava saindo do confessionário com um médico. Olha só, estava saindo com um médico. E ela começou a gritar: Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio. Abriu a mala, entregou para ele o filhinho morto. Tá morto. Ele olhou, começou a chorar. No que ele chorou, ele disse: mas olha, tá vivo. É um santo. Eu tô falando aqui 2 exemplos só. Se você pesquisar a vida dele, é fenomenal. É a coisa mais linda. Fora que eles tinham estigmas, os estigmas de Jesus Cristo. E ele é o único padre mesmo, né, que teve os estigmas, né? São de Francisco. santo, né? E Santo ele. padre, ele foi o único, né? Então, como é que a pessoa duvida? Como é que alguém pode duvidar? Então, poxa vida, de todos os feitos dele, assim, eu sabendo que o senhor também é um grande fã, Sou muito. qual é que o senhor mais acha, assim, admirável? Dos milagres dele, Sim, tem um que eu descobri, né? Estudei lá, inclusive, em San Giovanni Rotondo, que é o lugar onde ele passou a maior parte do tempo e morreu. É na região de Foggia, na Itália. Quem gosta de viajar, é uma região que ainda está se desenvolvendo, porque a guerra bombardeou tudo ali.
E Padre Pio pegou, né, esse período todo. E tem um que eu achei muito interessante, impressionante. Inclusive, a nossa paróquia, ela tem um pedacinho do tecido dessa cirurgia. Ele recebeu os estigmas, como você falou, já depois de frade. 31 anos. Ele tinha as feridas de Jesus nas mãos. E não só tinha as feridas, como elas sangravam e Exatamente. doíam. Isso. Então, ele sempre estava trocando as bandagens, não é, das mãos. E uma vez, ele teve uma doença que precisou de uma cirurgia. E todos os médicos queriam fazer exames nos estigmas dele. E ele não deixava porque disse que não era para fazer. E então ele foi fazer a cirurgia e disse: não vão anestesiar. Era uma cirurgia na barriga e ele passou pela cirurgia inteira, acordado e sem anestesia, sentindo as dores da cirurgia inteira. Caramba! Não, são muitas histórias. Tem uma, o senhor sabe do médico que era ateu? Pode falar. O médico, tem uma história que o médico foi chamado no meio da madrugada. Esse médico era ateu, não acreditava em nada. E aí, para salvar uma pessoa lá. E aí, ele aqui dirigindo no meio da madrugada, quando ele olhou assim no retrovisor, viu um frade. Aí tomou um susto, olhou, não viu ninguém. Mas olhava assim no retrovisor, era um frade. Passou a mão e não viu, e não tinha nada assim, né, palpável. Isso ele era vivo ainda, viu? Não estava morto. E aí, ele disse para ele: ó, essa pessoa tá com esse problema. Quando chegar lá, você vai querer fazer isso. Não faça esse procedimento que não vai salvar. O que vai salvar vai ser isso. Quando chegou lá, o médico fez realmente o procedimento que ele disse que não era para fazer, não deu certo. Quando ele fez o procedimento dele, deu Que o certo. Padre Pio indicou. E o ateu não sabia nem quem ele era. Aí quando ele viu a foto e disse: Vale, é esse daí. E o Padre Pio, o italiano, gosta até de brincar e tal. Quando olhou ele, disse assim: rapaz, mas que médico é você? Eu precisei interferir aqui para salvar a vida. Então, assim, são coisas muito impressionantes, né? Como é que ele. O senhor falou da guerra. O da guerra. Gente, na época da guerra lá, ele já nessa igreja. Mandavam muitas bombas, e que poder é esse, padre? Como? Ele conseguia afastar para os matos, e aí depois que tudo acabou, aí foram lá os pilotos para falar com ele, né? Sim. E ele falando no dialeto italiano, não era nem um italiano mesmo, era um dialeto da Itália, certo? Era a língua que ele estava falando com o piloto. E terminou de conversar, o piloto olhou assim para todo mundo: caramba, como ele fala bem o inglês. Sim. Que impressionante! Como é que você não acredita? Tudo isso que eu tô falando aqui é verdade, tem provas, entendeu? Então, isso é muito presença de Deus, não é? Como é que uma pessoa é tão santa assim na Terra, padre? E não só na Terra. Cadê aquele vídeo, Jonathan? Eu queria que o padre comentasse. Eu vou colocar aqui um vídeo. Sim, põe Quero sim. que você comente, principalmente o final dele. Tem também os relatos das bilocações dele, né? Pois é. Onde ele aparecia em dois cantos. Tu pode aumentar, por favor, Jonathan? E lá eu tenho uma grande amiga chamada Renale, casada com outro grande amigo, Júnior Careca. E Renale, há 15 anos atrás, teve um câncer no seio. E Renale foi para a UTI em Natal, no Rio Grande do Norte. Estava na UTI com suspeita de embolia pulmonar, muitas dores, era uma madrugada, quando de repente chegou um homem do lado dela. Ela não viu, mas ela sentiu que alguém chegou ao lado dela e ela sabia. Ela estava com o olho fechado, é o Padre Pio. E o Padre Pio, em pé, colocou a mão aqui, onde era o tumor, e apertou, pressionou. Ela disse que sentiu uma grande dor e sentia ele ao lado dela, sentia o toque, tumor, e sentia e ouvia a respiração daquele homem ali do lado dela. Ele tirou a mão, ela abriu o olho, chamou o enfermeiro e disse: eu quero ir para casa, eu estou bem. Mas a senhora não pode ir para casa, só está na UTI. Mas eu estou bem, por favor, eu quero ir para casa. Vamos levar a senhora para o quarto. Maria, a senhora melhorou mesmo aqui os parâmetros. Quando ela chega, vai entrando no quarto, uma senhora protestante, que também estava com câncer, estado avançado, muitas dores, chamou ela: vem cá, eu preciso falar com você agora. Ela foi: pois não. Aconteceu aqui uma coisa, eu estava com muita dor, chegou um senhor perto de mim, passou a mão no meu rosto, disse que ia ficar tudo bem e eu estou melhor, minhas dores passaram.
Só que eu perguntei qual o nome do senhor. E ele disse, a primeira pessoa que entrar naquela porta vai te dizer. E a senhora entrou aqui e eu quero saber. E ela disse, como que era ele? E ela falou, era protestante. Ele tinha um vestido marrom, eu sabia o que era o hábito, e ele usava umas luvinhas na mão. E a minha amiga disse, era o Padre Pio. Então, irmã Maria Raquel, o Padre Pio continua aparecendo e continua operando na vida dos seus filhos e filhas espirituais. Amém. Amém. Mas sabe o que me chamou a atenção? Ei, padre, pega aí, por favor. Ele. Sabe o que me chamou a atenção aqui, padre? Eu queria muito que o senhor falasse. Ele curou um protestante também. Não é, então, a religião? Não, não. É o quê? Deus, ele opera os milagres da maneira que ele gostaria. Da maneira que Não tem Deus uma quer. explicação lógica, então, Não, né? não tem. Inclusive, eu estava estudando esses dias aquela cura que Jesus faz da hemorroísa e da filha de Jairo. Quem veio pedir a cura foi o Jairo, que era chefe da sinagoga. Então, para ele pedir ajuda a Jesus era um gesto de profunda quebra de protocolo, Sim. porque ele era o chefe da sinagoga. Mas ele pediu, se ajoelhou para Jesus porque a filha estava morrendo. E Jesus, de certo modo, demorou, porque no caminho para lá encontrou outra mulher. E aí ele curou essa mulher primeiro, para depois curar a filha dele. Então não existe uma lógica racional. Existe uma lógica divina. Deus cura, sim. Por meio de São Padre Pio, pessoas que talvez nem acreditem nele, Não é. ou que não sejam católicas. Padre, tem uma história na minha família mesmo, um primo da minha mãe. Ele. Vixe, Maria, vou ter que dizer, né? O homem era extremamente arrogante, sabe? Não era de fé, não tinha fé, sabe? Não era uma boa pessoa. É verdade, né? Tem que contextualizar, porque senão não dá para entender. E aí o filho estava muito doente no hospital, muito mesmo. Estava lá acamado. E aí ele estava em outro canto, assim, onde ele estava vendo uma procissão de São Francisco, né? São Francisco. Aí nessa hora, essa pessoa que não tinha fé nem nada, ele se ajoelhou e disse, São Francisco, cura meu filho, pelo amor de Deus, cura meu filho. E aí chegou um senhorzinho, segunda criancinha, né? Lá na sala, pegou nele, né, mãe? E curou. Sendo que ele disse na hora lá para São Francisco, se ele curasse o filho dele, ele ia pagar a promessa lá em Canidé. Quando chegou em Canidé, que a criancinha viu a foto, né? Viu São Francisco, ele disse, era ele, foi esse senhor que foi no meu quarto. Então, foi uma coisa assim, sabe? A criança ficou sem sequela, era uma doença que ele ia morrer, e não morreu e ficou sem sequela, e de fato a criança reconheceu São Francisco. Então foi um milagre mesmo, dado a uma pessoa que nem sequer tinha muita fé. Teve naquele momento, né? Então, assim, vale a forma que você pede, será também? Sim, até pessoas que duvidam, que pedem por dúvida, provando a Deus. Eu quero saber realmente se existe, alcançam graças. Isso mostra duas coisas. Primeiro, a terra e o céu estão em comunhão. Não existe essa história de que o mundo aqui é uma coisa e o mundo lá é outra. Eles se comunicam. E segunda coisa, que também eu acho muito importante, é nosso Senhor dizendo para nós que Ele quer fazer coisas boas por nós. Sempre, né? Deus quer dar coisas boas para a gente. Ó, o Padre Pio dizia que a gente deixa o nosso anjo da guarda muito ocioso, a gente não pede nada para ele. E então eu queria perguntar para o senhor, porque eu também fico muito na dúvida em relação a anjo da guarda. Todos nós temos, é o mesmo para todo mundo, cada um tem um, como é que sabe? E o que pedir para ele? É um pedido diferente? É uma coisa mais leve? Como é que é? Cada um tem o seu anjo da guarda. Até existe uma doutrina que eu partilho, né, da angiologia, que diz que também há o anjo da guarda do casamento, o anjo da guarda do sacerdote e o anjo da guarda das nações e cidades. Então existe sim, na hora que você entrega a Deus um filho, Deus destina àquela alma um anjo da guarda. O anjo da guarda é um espírito não humano, um espírito angélico, que nos acompanha a nossa vida inteira. Qual é a função do anjo da guarda? Proteger, facilitar a nossa comunicação com Deus e também nos apoiar nas nossas batalhas.
Então, tudo que a gente pede ao nosso anjo da guarda é como se acelerasse diante de Deus aquela graça para ser recebida. É mesmo, mas então tem que pedir para ele mesmo. Tem que pedir também para o anjo da guarda. E Pedir tem como a gente proteção. saber quem é o nosso ou não? Eu não compactuo dessa ideia de dar nomes aos Sim. anjos da guarda, mas algumas pessoas já relataram que tiveram algumas visões com seus anjos da guarda, né? Alguns, porque tudo isso entra no campo da semiótica, né? Da simbologia. Então, alguns os viram como jovens, como crianças, mas são sempre espíritos protetores. Quando a gente fala de energia positiva, energia negativa, tem energia que você vai atrair coisas boas, isso é falando do católico, né? É certo pensar assim ou isso vai fora da religião? A nomenclatura é uma nomenclatura ligada ao holismo, né? Às doutrinas holísticas. Mas a ideia é correta. A ideia é correta. Numa vida, tem pessoas que chamam de frequência, pessoas que chamam de Sim, é isso, a energia, frequência, exato. há Frequência positiva, né? há outras que dão Do outros pensamento nomes, positivo. mas existe sim algo que nos acompanha. A gente chama na igreja de vida espiritual. Existe uma vida interior em nós. Nós sempre achamos que nós somos um corpo e dentro tem uma alma, mas é o contrário. Nós somos uma vida espiritual que possui materialidade, ou seja, a nossa maior dimensão é espiritual, mais do que corporal. É mesmo. Nossa vida é muito mais espiritual do que corporal. E como se tornar uma pessoa mais espiritual? É através da oração? Porque eu quero saber o seguinte, peraí. Existe alguém que é extremamente bom, mas ao mesmo tempo não acredita em Deus? Existe, porque a bondade é uma virtude, mas a virtude, ela tem também um ponto de interseção. O que é isso, né? Tem uma pessoa que é boa, mas a gente vê que tudo aquilo é da humanidade dela. E a gente tem São Padre Pio, Ixi, que mas também. Aí extrapola a humanidade. Mas uma pessoa que, vamos supor, uma pessoa que é extremamente boa, certo? Ela, mesmo, vamos dizer, sem nenhum conhecimento, ela segue os 10 mandamentos, mas não acredita em Deus. Será que ela é salva? Creio que é possível existir salvação, sim, porque salvar e condenar não é a nossa humanidade que determina. Sim. Então, eu creio que, assim, é possível salvação. E até aviso uma coisa, o céu é um só, Para todo mundo. para todo mundo. O céu é um só. Quando a gente vai para o inferno, será que pode subir para o céu depois? O inferno é um caminho que não tem mais Não tem volta. volta. É mesmo, padre. Purgatório tem. Purgatório é um tempo ali só para pensar, vamos dizer assim. Purgatório é isso. sim. Tanto que purgatório quer Purificar. dizer purificar, purgar, tudo isso tem a ver com esse processo de elevação da alma, que era para ter sido feito aqui na Terra. Padre, não tem como conversar com o senhor e a gente não falar sobre Maria. Não tem como. Eu sei que o senhor também ama muito Nossa Senhora. Eu também tenho um amor assim que eu não sei nem explicar. É algo que me emociona de fato, né? E lógico, a gente está aqui sempre falando, né, dos protestantes, que me dá um pouco de raiva mesmo. A palavra é essa. Quando vocês vêm falar mal de Nossa Senhora, você ama a sua mãe, como é que você vem falar mal da mãe de Jesus, mãe de Deus? Imagina Deus escolher uma única mulher no mundo inteiro para carregar o filho dele. Como é que a gente não vai respeitar? Eu não digo respeitar porque a gente que não respeita de jeito nenhum, Sim, entendeu? eu sei. E parece ter uma raiva. Como é que tem raiva da mãe? Tu não tem raiva da tua mãe? Como é que vai ter raiva da mãe de Deus? Então, para essas pessoas, eu só poderia falar alguma coisa. Posso sim. Eu já consegui fazer uma supressão, né, uma resolução na minha alma sobre essa situação das diferenças. E eu trago aqui 2 pontos. Primeira coisa, quando a gente tem adversários, a gente tende a se afastar de tudo que se refere ao adversário. Quando a gente vê pessoas odiando a Eucaristia, odiando Nossa Senhora, odiando o sacerdote, é porque elas identificam ali essa rivalidade. Mas quando a gente estuda com paciência, quando a gente estuda com calma, a gente percebe 2 coisas muito importantes. Nossa Senhora é digna em si mesma. Não há nada que desabone Nossa Senhora. Não há nada. Na Bíblia não existe nada. Eles dizem que ela teve vários filhos depois de Jesus.
Tu acredita? Acredito, e eles estão seguindo. Eu creio que eles dizem isso. Não Dizem. creio que isso aconteceu. Não, claro que não. E é fácil de entender. Houve uma propaganda anticristã muito forte desde o começo da igreja. Essa propaganda era patrocinada primeiro pelos judeus da época e depois também patrocinada por algumas pessoas que viam a igreja e os cristãos como uma ameaça à ordem social. Então, houve um documento que circulou que dizia, eu vou dizer isso aqui é tão feio, mas eu vou dizer, nesse documento, que era até considerado uma história, é dito nesse documento que ele é do século IV, então já ano 300. Era dito que Nossa Senhora teve lá eles dizendo, que ela teve um encontro com um soldado chamado Pantera, e desse encontro ela engravidou e teve Jesus. Nossa, um ódio só de ouvir. Então, tem essa literatura. Nossa, É padre, literatura. sério? E muito disso a gente encontra nos apócrifos. Os apócrifos, que são século IV, século V, século VI e outros, eles trazem esses relatos. E por que que isso é feito? É muito simples. Se você sabe da dignidade de Jesus, você automaticamente sabe também da dignidade da mãe dele. Então, quando você não consegue atacar o fruto, você tenta atacar a árvore. Entendi. E qual é a importância da gente rezar o texto todo dia? O texto ele é primeiro na linha psicológica, na linha da psicologia. O texto ele vai funcionar dentro de nós como uma camada acima do nosso pensamento consciente. Então, enquanto eu estou dirigindo, exemplo, eu estou dirigindo. Conscientemente eu estou dirigindo, estou aqui olhando as ruas. E na segunda frequência da minha mente, eu estou rezando o texto e meditando. Então, desse modo, eu estou expandindo ainda mais a minha capacidade intelectiva. Primeira função psicológica. Segunda função, eu preciso ilustrar a minha mente. A nossa cabeça, ela funciona com ideias, imagens, com sons, com cores, com palavras. E enquanto eu rezo o terço, eu estou ali povoando minha cabeça para que ela não fique descoordenada. E como é que eu faço isso? São 10 Ave-Marias, 10 mandamentos. Num terço são 50 Ave-Marias, 5 vezes 10, 5 é a Torá. Pentateuco, né? Levítico, tal, Deuteronômio, Êxodo, Gênesis e Números. Eu rezo 10 Pai Nossos, 10 mandamentos. Eu rezo no rosário todo 150 Ave-Marias antes e agora 200. Então, todas as coisas que eu rezo estão na palavra de Deus. Pai Nosso, palavra de Deus. Mateus, Marcos e Lucas. A Ave Maria, palavra de Deus. Evangelho de São Lucas. Então, eu estou recitando a palavra de Deus. E agora vem a terceira camada, que é a espiritual. Quando eu repito a palavra de Deus, naquela hora eu estou criando dentro de mim a vontade de Deus. Eu estou entrando em sintonia com a vontade de Deus. Como foi que Jesus venceu Satanás lá nas tentações do começo da Bíblia? Ele citou os livros da Torá. Ele citou o Salmo do Tanakh, ele citou Salmo, ele citou Êxodo. Ou seja, nosso Senhor venceu o diabo com a palavra. No texto eu rezo 50 vezes a palavra. Só tem uma forma de ensinar a fazer esse texto? Tipo assim, quando eu faço o texto, todo mistério eu ofereço para alguém, ou algumas pessoas. Isso aí tá certo ou não? E está correto. E, inclusive, a oração de intercessão, que é essa que você faz, é o meio pelo qual você traz a pessoa presente na oração. A pessoa pode não estar rezando, mas eu trago essa pessoa presente na oração. Então, deve sim oferecer pelos outros, pelos doentes, pelos que estão com problemas, por você mesmo. Não esqueçam de rezar por vocês também. A gente às vezes se esquece de rezar pela gente também. A gente deve sim fazer muita coisa durante o dia, mas rezar por si mesmo. Tem um vídeo do senhor que estourou, né? Assim, sobre o trabalho, não é? Ah, sim. Tá todo mundo postando até hoje. Hoje mesmo eu vi uma outra pessoa postando e tal, e comentando. Por que que você acha que aquela sua fala do trabalho deu esse boom todo, assim, de todo mundo ficar tão admirado? É um fenômeno que a internet a gente não consegue entender, né? Tem coisas que a gente fala e de uma vez elas extrapolam. Acho que a primeira vez que aconteceu isso foi sobre o casamento, quando eu falei sobre homem e mulher e a vocação de um e de outro.
Esse do trabalho, eu creio que nesse ambiente que nós estamos hoje, que é um ambiente polarizado, onde as pessoas colocam as opiniões acima do conhecimento, qualquer coisa que você fale e que vá de encontro a essa polarização tende a ir longe, né? Tende a caminhar Então, mais você acha que longe. foi por isso? Eu creio que sim, porque o que eu falei foi no dia 1º do trabalho, foi dia 1º de maio, Aham. que era, então, para contextualizar, foi no dia do trabalhador, no dia que a igreja reza pelos trabalhadores, que é o dia de São José Operário. Pois é, então vamos falar sobre a teologia da libertação, que Vamos, é algo que eu acho que dividiu um pouco, né, assim, sim. a América Latina, vamos dizer. Uns dizem que aproximou os pobres, eu acho que já trouxe o marxismo completamente, mas isso aqui é uma opinião minha. Quero saber o que que você acha. Eu sou católico desde o nascimento, desde o berço, e é claro que eu tive contato com a TL, né? A gente chama de TL, Teologia da Libertação. Essa teologia, ela é uma teologia muito bem estruturada, mas ela contém uma porção de erros que são erros teológicos, só para começar. Depois, erros pastorais. Essa teologia ela vai surgir no ambiente Alemanha e França, de um movimento chamado Nova Teologia. Esse movimento tentava fazer o quê? Ele tentava explicar toda a Bíblia a partir da ótica materialista. Então, o que Toda é a isso? Bíblia? Nossa. A Bíblia. Não houve ressurreição, não houve encarnação, não houve o mar vermelho abrir. Tudo isso é explicado do ponto de vista da razão, do materialismo. Então, por isso que é uma doutrina que circula muito, porque muita gente não consegue entender coisas de fé. Então, você reduz. Só que essa teologia foi para outro campo. Ela encontrou outro movimento, que é a engenharia social. E vocês já devem saber, nós temos alguns países que são fruto de engenharia social. Estados Unidos, Brasil e outros. E no Brasil, essa teologia entrou com esse recorte do marxismo. Qual o recorte do marxismo? Nós temos opressor e oprimido. O pobre é o oprimido. O rico é o opressor. Então existe uma luta entre opressor e oprimido. E isso entrou de cheio na igreja. Sim. E a igreja, então, a igreja do Brasil, bebeu muito nessa fonte. Mas, padre, qual o problema? Até agora eu só vi coisa boa. Vamos então explicar. Primeira coisa, teologia da libertação não trabalha com a ideia de céu. Não? Não. Qual é a ideia deles? A justiça social aqui na Terra. Caramba. Todo mundo comer, todo mundo beber, todo mundo ter esgoto. Esse é o céu. É totalmente imanente. Não existe a ideia de uma evolução espiritual. Existe a ideia da fraternidade. Então, é uma religião sem Deus. Mas como é que é católica? Como é que existem padres que pregam isso? Como é que o senhor explica isso? Que eu não consigo entender. Ah, mas isso aí eu também já fiz essa reflexão há algum tempo. Primeira coisa, Jaque. Quando as pessoas têm uma inquietação, elas querem dar nome a essa inquietação. A nossa cabeça ela não funciona sem fazer conclusões. E existe uma coisa que aí é o marxismo cultural, que é exatamente essa ideia. A sociedade é assim porque é capitalismo de um lado, do outro lado os oprimidos. Isso explica a realidade de um modo muito simples. E muitos padres e muitos irmãos no sacerdócio, muitas freiras, beberam nessa fonte para explicar a realidade. E aí acabaram nesse engano teológico que atrasou a igreja durante muitas décadas. Padre, não sei se você ouviu, lá em Aracaju, um padre que se ordenou maçom. Você ouviu isso? Não, não vi. Pois foi. Foi agora, semana passada. Ele se ordenou maçom, saiu em tudo que é jornal, todo mundo lá, maçonaria super feliz. Pode padre ser Não, maçom? não pode. A Santa Sé tem documentos que recriminam para que os fiéis participem de qualquer tipo de sociedade esotérica. Não só esta, mas outras. Então é proibido. É proibido. Ó, um assunto, padre, que eu vou dar agora a minha opinião.
certo? Não é a sua, não é a dele. Eu, já que estou falando, mas eu gostaria de falar para ele que eu gostaria que ele comentasse. Queria muito, assim, saber a sua opinião. Todo ser humano que ganha dinheiro com Deus, com a palavra de Deus, eu não acho que é certo. E eu estou falando aqui de pastores que enriquecem. Abrem uma igreja, quando você vê, tem até jatinho, tem... Mas não estou falando só do protestante, estou falando do católico também. Porque dentro da nossa igreja a gente também tem. A gente tem cantores, a gente tem padres, a gente tem pessoas que se dizem missionários que vão dar um testemunho ali, mas só vão se pagar 10 mil reais. Já que eu não consigo entender isso, padre, eu não consigo achar certo uma pessoa que leva a palavra de Deus, mas em troca quer dinheiro. Como é que você vê isso? Isso já é resolvido no Antigo Testamento. Existe um pedacinho do Deuteronômio que diz assim: ninguém cobre para ensinar a lei do Senhor. E nos documentos dos judeus, no Tanakh, já também se escreve isso. Por que que não pode cobrar? Porque senão a pessoa vai pensar, eu só vou aprender se eu pagar. E é daí que vem a palavra que o Senhor mesmo diz, Jesus mesmo diz, de graça recebestes, de graça deveis dar. Por quê? Porque o bem não pode estar condicionado a nenhum valor. Mas, padre, as pessoas merecem os seus salários. O senhor também não tem? Eu tenho. Mas eu faria tudo o que eu estou fazendo, mesmo se eu não recebesse. Pois é, e é importante deixar claro que eu não estou falando aqui do dízimo, Sim. eu não estou falando aqui para a gente manter uma igreja da glória que é caríssima. Imagina uma igreja daquele tamanho. Estou dando um exemplo da igreja da glória, que é a paróquia dele, a minha, né? Nossa. Eu estou dando um exemplo só, porque isso é completamente diferente. O que eu falei aqui foi outra coisa. Eu falei de pessoas realmente que pegam a fé, pegam Deus e fazem isso um negócio. E muita gente já normalizou isso, né, padre? Infelizmente, essa é uma chaga muito grande. Mas essa é uma chaga que a gente consegue identificar muito claramente. A gente precisa ver o tipo de vida que as pessoas levam. A gente não pode cair apenas na imagem, na parte imagética da coisa. E isso é muito fácil. E isso eu quero que vocês apliquem a todos. Sabem aqueles professores que criticam todo mundo? Sabem aquelas pessoas que são donas da razão? Olhem a vida delas. Quando a gente olha a vida das pessoas, por exemplo, eu estudava Kant, que é um autor protestante da filosofia. Eu fui ver a vida dele e entendi muita coisa. Fui ver Rousseau, muita coisa. Fui ver Karl Marx, vi muita coisa. Então vejam o tipo de vida que a pessoa leva. Padre, eu tenho um presente para te dar. Pode pegar aí, por favor, na geladeira? Eu É gostaria... de geladeiro? É protocarne, é só o Ah, filé. Gente, o Padre Elano, para quem não sabe, emagreceu até onde eu sabia, 70 quilos, na verdade. verdade, sim. 70 quilos, então, padre... Você quer que eu ganhe de volta, né? Não, de jeito nenhum, muito pelo contrário. Não, eu não vou, não. O senhor vai ver aí. São produtos extremamente saudáveis. Só tem coisa saudável aqui, o seu Luciano, grande italiano, o seu Luciano Asseto, mandou aqui para o senhor. Ele também é um grande Obrigado, seu Luciano. Ó, aqui nós temos 4 proteínas. Você sabe que proteína é extremamente necessário, né? Não engorda de jeito nenhum. Que é o quê? O frango, nosso frango só filé, nossa carne de sol desfiada com cebola caramelizada que não tem açúcar, o caramelo é da própria cebola que fica 4 horas e meia ali cozinhando, é uma delícia. Temos o suíno, só come carne de suíno? Como sim? Pronto, é uma delícia. Não na sexta-feira, mas como sim. Mas é muito bom, tu vai ver. E a calabresa fatiada. Então, isso aqui é um presente que ele tá mandando aqui pro senhor. E esse detalhe aqui, olha só. Já pensou comer uma pizza sem carboidrato, sem trigo? É essa. Essa daqui é a evolução do nosso ao filé. Ele pegou o frango e fez a base da pizza e fez uma marguerita. E pegou também a nossa carne de sol. Então, só pode comer, não vai sair da dieta. Tem bem pouquinha caloria, sabe? Carboidrato é quase zero. Então, é só o filé mesmo, os produtos aqui da Pronto Carne. Já vem nessa bolsinha aqui, ó, térmica. O senhor pode sair daqui, ir para sua missa, sem problema nenhum. Quando chegar em casa, só bota no congelador. É seu presente. O filé, a ideia foi que nós usamos só filé mesmo, referido ao frango. Nós usamos só filé de peito de frango e por isso
a ideia de criar essa logo, esse jeito de falar de cervejaria Pronto Carne. Nós fazemos o mesmo na escolha de fornecedor e produto de qualidade para o resto do nosso produto da Pronto Carne. Seja o processo de produção da carne do sol é muito detalhista, um pouco complicado, para chegar até só filé também na carne do sol. E que testemunha isso são, sobretudo, os clientes, hein? Que quando comem, testam o nosso produto, ele mesmo manda mensagem de agradecimento tão grande que são até comoventes, digamos assim, dizendo que é Pronto Carne só filé. Nossa carne do sol, ela é recheada, temperada, com a cebola caramelizada. O que é a cebola caramelizada? É o próprio fruto, uma cebola, que ela é cozida por 4 horas e meia. Ela é limpada, descascada, cortada e em cubinho, preparada e depois é cozida em panelona de 80 quilos. E depois de 4 horas e meia, ele perde metade, de 80 vira 40 quilos. É um produto de excelência. E a própria cebola que se carameliza com o próprio açúcar do próprio fruto. Não tem acréscimo de açúcar, não tem acréscimo de produto químico nem nada. Isso aqui é muito amor, é muito carinho. É uma receita antiquíssima que a gente faz. Não fazemos um atalho de fazer uma carne aí cozidinha e dizer carne do sol. Não, a não ser a carne do sol. Feito todo o processo que precisa fazer para entregar na casa dos nossos clientes a melhor excelência, a melhor carne que ele pode comprar no mercado e abrir com segurança e comer na família um produto excelente. Pronto Carne, é o meu orgulho de dizer hoje, com a chegada desse sítio, é excelência. Pronto Carne é um produto de grande excelência, feito com alma, com coração, com amor, com carinho, com coragem, que serviu o caminho de todo esse ano que nos dedicamos. Pronto Carne é excelência. Pode ter certeza que Pronto Carne, de fato, é só filé. Obrigada. Obrigado, Luciano. Vou levar para a festa da paróquia, viu? Falar nisso, ele vai chamar já todo mundo que está acontecendo a festa, né? Hoje é dia 10 de agosto, ainda não acabou. Eu queria também aproveitar e agradecer aos nossos clientes, Center Box, tudo de bom para você. Dona Leda e seu Gerardo mandaram, sim, o senhor conheceu, né, Dona Leda e seu Gerardo, a Gláudia, beijo para a Gláudia, Gladys, o GG também, grande GG, que hoje é o homem do marketing, diretor do marketing aí do Center Box. Ele, quando eu postei que o senhor vinha, ele já falou, minha, todo mundo é muito fã do senhor lá. Só conheceu, né? Conheci, sim. Extremamente católicos. Né, eles gostam demais da homilia do senhor e eles são nossos patrocinadores oficiais, né? Então, muito obrigada de coração. Você aí que ainda não baixou o novo app do Center Box, aproveita para baixar, porque lá você vai ver que como tá intuitivo, ele é novo, tem um monte de novidade e promoções que você só encontra no novo app. Sabe quando você chega de viagem cansada, aí você abre a geladeira, praticamente só tem água? Sabe o que eu faço? Não precisa pegar carro, não precisa enfrentar fila e muito menos perder tempo no supermercado. Eu pego o novo app do Center Box e faço todas as minhas compras sem sair de casa. Esse app ele tá de cara nova, muito mais rápido, muito mais moderno e fácil de usar. Em poucos minutos eu já monto a minha lista de compras aqui, ó. E como eram produtos que eu já comprava sempre, foi só repetir o pedido anterior e pronto. Sabe qual é o melhor? Dá até para ver onde o entregador tá e saber a hora exata que ele vai chegar na sua casa. Você também pode aproveitar as ofertas exclusivas somente nesse app. Uma solução ideal para você que tem uma rotina corrida e quer mais praticidade no dia a dia e aqui, ó, na palma da tua mão. Economize tempo e dinheiro. Baixe agora o novo app do Center Box no iOS ou no seu Android. Center Box, tudo de bom para você! E agradecer também a New Quality, nosso patrocinador oficial. Você aí que é dono de escola, faculdade, está precisando de móveis escolares, não só móveis escolares, pisos modulares que você pode botar na sala de aula, pode botar lá na quadra também para os seus alunos. Você pode falar com eles. New Quality, eles são representantes oficiais dos móveis Movesco, considerados assim, o melhor do Brasil. Então você está levando qualidade aí para tua empresa, para tua faculdade, tua escola, enfim. Você, prefeito, alô prefeito, fala com a New Quality. Sabe aquela carteira que balança mais que o ônibus velho? Essa daqui não é assim não. Já pensou em estudar em uma carteira que não te deixa torto? É essa aqui. O bom é que essa carteira é confortável. Então, eu nem preciso inventar desculpa para levantar da aula. Essa carteira não faz barulho quando você mexe. O professor até estranha. Menino, se a aula é longa, o conforto aqui é garantido.
Aqui cabe o caderno, o livro e até aquela colinha. É brincadeira. Os melhores móveis escolares do Brasil você encontra aqui, na New Quality. Muito obrigada a todos vocês, tá bom? E o Padre Alano tá aqui, já vamos pro finalmente, né, Padre Alano? Queria que você convidasse aí todo mundo que tá em casa para ir lá na festa, né? São 15 dias de festa, Padre. A nossa paróquia é uma bênção e nós estamos vivendo o ano jubilar da paróquia. São 50 anos da criação da paróquia e este ano a gente vai fazer mais uma vez uma edição de 15 dias da festa. Metade do mês de agosto inteiro vai ser festa da padroeira. E nós vamos acolher, com a graça de Deus, todos os paroquianos, todos aqueles que amam a paróquia. Serão 15 dias também de evangelização gratuita logo após a festa. Então tem a Santa Missa todo dia, 7 da noite, e depois da Santa Missa tem sempre um show católico, tem sempre uma atração católica para nos receber e fazer a parte social da festa. Não, e quando o senhor chegou na paróquia, o senhor evoluiu, viu? Porque né, eu sempre ia apresentar e tal, mas era uma coisa mais simplesinha. O senhor chegou, nossa, o senhor trouxe assim, a multidão mesmo, né? Inclusive usou lota, né? E as pessoas até falam, né, que não importa o tempo da sua missa. A sua missa hoje tem quanto tempo, hein? 2 horas. 2 horas. Que conversa, Padre Alano, menos de 3 horas por aí. Mas assim, a gente não se cansa, né? A tua homilia realmente, não são todos os dias também, né? Mas no domingo. Eu né? celebro todo dia, mas durante a semana não é de 2 horas. Não. Pois é. E tipo assim, o senhor faz uma homilia maior. Né? Quando o senhor pensa em fazer essa homilia maior, por quê? O senhor quer trazer um entendimento maior para as pessoas? O que é que o senhor pensa nessa hora? Primeiro eu penso em falar aquilo que eu não ouvi. Então, eu tive sempre muita carência de ouvir uma explicação do Evangelho, que é lido, mas que a gente dissesse, realmente é isso. E agora eu vou fazer as minhas leituras. E eu quero dar isso para os paroquianos da Glória. Primeira razão, né? Eu quero que eles tenham o melhor conteúdo, a melhor pregação que eu posso oferecer. E a segunda razão é, nós estamos num tempo onde o conteúdo está de novo começando a ser relevante. Bom, Nós né? passamos algumas décadas aí muito nessa fase de se aperfeiçoar, e a estética, e a imagem, e tudo. E agora estamos de novo numa época onde a gente prima pelo conteúdo. Hoje em dia, graças ao bom Deus, a gente escuta mais uma pessoa que tem o que dizer do que só uma pessoa bonita. Não. E isso já está aprovado, né? Porque assim, as pessoas lotam, é um monte de gente do lado de fora. Incrível! E a terça-feira também, o senhor fez a. A adoração. Me comenta também essa adoração, Padre Alano, que também começou assim de uma forma, né? Vamos ver, hoje é um sucesso. Hoje está dia de terça e quinta, é verdade? Terça-feira só. Terça-feira. Isso, 2 vezes ao mês. Uhum. A gente sempre traz algum convidado que vai conduzir a adoração. Ela é uma terça-feira à noite após a Santa Missa. É a adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós católicos temos a Eucaristia e a gente pode levar a Eucaristia, né, dentro da igreja neste dia. E é feita essa adoração pública ao Santíssimo Sacramento, conduzida sempre por um cantor católico, um pregador, um padre, e a gente tem essa experiência que a paróquia já tinha, só que era fechada para os grupos da paróquia. A gente fez agora aberto, né? Já está com 5 anos, e fizemos aberto agora para os fiéis, e tem sido também um tempo de muitas graças para as pessoas, para nós. Não, é demais. E vem cá, lá vocês falam de pessoas sem serem conhecer, né? Ah, porque tem uma pessoa que tá com esse problema, tá assim, você tá sendo curado. Então, é muito de cura e libertação também, né, Padre? Tem essas proclamações, essas moções, né, do Espírito Santo, onde depois as pessoas vão e confirmam, né? As graças são confirmadas. Demais. Eu conheço várias pessoas que alcançaram realmente o que estava pedindo ali, naquele momento. Então, gente, é de Deus mesmo. O que você falaria agora para uma pessoa que está nos assistindo, que está na dúvida se vira católica, se não vira? Por que ser católico? Primeiro, eu quero que você se identifique. A gente começa a caminhar porque a gente se identifica. Eu quero estar aqui, eu me sinto bem aqui. Então eu queria que você, que já é católico e se afastou, ou você que está procurando se engajar em alguma experiência religiosa,
dê essa chance à Paróquia da Glória, dê essa chance à igreja e venha nos conhecer, não por fazer propaganda, mas porque, de fato, existe uma graça acontecendo neste tempo que nós vivemos. Então, não fique parado, não se paralise. Procure movimentar a sua vida espiritual. Se eu não fizer essa pergunta, a dona Gladys vai me matar. Ela quer saber o seguinte: se Deus é eterno, imutável e conhece desde toda a eternidade cada ato livre que realizamos, em que sentido a oração da súplica pode realmente mudar alguma coisa, sem que isso implique uma mudança na vontade eterna de Deus? A vontade eterna de Deus, ela consegue, por ele ser onisciente, ela consegue contemplar, inclusive, a nossa liberdade. Então, a nossa liberdade, a nossa capacidade de autodeterminação, ela não invalida o poder de Deus. Deus sabe que nós vamos errar. Deus sabia que Adão iria cometer pecados. Agora, o grande problema é, Deus não esperava que Adão fosse virar as costas para ele. Então, essa é a grande questão. Errar, toda mãe sabe que o filho vai errar. Agora, a mãe ou o pai não esperam que o filho vire as costas para ele. Então, esse é o grande ponto. Deus sabe que eu sou pecador, Deus sabe que eu sou falho, e Deus me deu muitas graças. Então, Ele espera que eu não vire as costas para Ele. Que eu continue caminhando, mesmo às vezes sendo um pouco teimoso. Quantos anos de sacerdócio já? Eu vou fazer 14 esse ano. 14 anos de sacerdócio de uma extrema inteligência, como vocês viram. Existe alguma pergunta sobre Deus que o senhor ainda não conseguiu responder plenamente? Uma pergunta sobre Deus que eu não consigo responder? Ainda não consegue responder plenamente. Certo, tem duas. A primeira pergunta é o porquê do sofrimento dos inocentes, Sim. que é um limite também nosso, limite humano. E a outra pergunta é sobre como nós viveremos depois da volta dele. O que é que nós vamos ver depois que ele voltar? Padre Elano, muito obrigada. Obrigado Muito você, obrigada, muito Deus obrigada. abençoe. Obrigada a Deus por ter a oportunidade de lhe conhecer. Imagine, bondade Oportunidade de ter passado aqui essa 1 hora e pouquinho com todos vocês. Foi um momento de muito aprendizado. Espero que o senhor tenha gostado. Gostei, sim. Sabe, eu tô realmente sem palavras. Eu sou a sua fã. Eu sou igual aquela minha amiga do início também, entende? Então, assim, muito obrigada de verdade. Eu queria terminar com o senhor abençoando todo mundo que está nos assistindo agora. Eu quero pedir aqui uma coisa muito séria. Eu acho que eu preciso falar isso aos corações, né? A primeira coisa é a seguinte: não fique parado por causa da maldade dos outros. Não fique. Não deixe que os comportamentos dos outros façam você sofrer mais do que o necessário. Porque cada um vai depois prestar contas das próprias ações. Então, não fique paralisado. Se você quer fazer uma coisa boa, faça. Se você quer, como eu, ter um ministério que seja para falar aqui diante de uma câmera com uma amiga da paróquia, faça. Se você quer fazer uma coisa boa, faça. Não se reduza por nada neste mundo, porque o travesseiro é seu. Na hora que terminar a sua vida, é você que vai confrontá-lo. E a bênção é exatamente essa, que você tenha a capacidade de conduzir bem a sua vida, de você ser feliz a cada dia. Ser feliz no simples, ser feliz no cotidiano, ser feliz com quem está ao seu lado e ser feliz a cada dia que Deus te dá. Não fique agitado, nem fique ansioso por nada. Agradeço por essa chance, agradeço a você que nos acompanhou, que vai acompanhar depois, e a você que me deu esse espaço. Tá bom? É a segunda vez que a gente marca e agora deu certo, graças a Deus. Eu lembro. Tudo é no tempo de Deus, né? Que o bom Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Fique com Deus e até o próximo, já que estamos no ar e a alma também. Tchau, tchau!